Eu gostaria de ler com vocês, nesta manhã, o texto bíblico do livro de Ruth, no capítulo 1. São 22 versículos e eu gostaria que você acompanhasse a leitura da Escritura Sagrada. Diz assim o texto bíblico: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também Malom e Quiliom, os filhos, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltar para a terra de Judá, ou voltar da terra de Moabe para Judá, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste para com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando disseste: Tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com Ruth. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, a sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra foi aberta e foi lida. Somente o teu Espírito Santo pode abrir o nosso coração. E pedimos que assim o faça, ó Deus. E fale ao nosso coração por meio da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que esperança você acha que existe para uma pessoa que se afasta de Deus? Que esperança existe para uma pessoa que em determinado momento da vida dela, ela tentou manter Deus à distância, tentou manter Deus marginalizado, à margem da sua vida? Que esperança existe para alguém assim?
Esse texto que nós acabamos de ler no livro de Ruth fala muito sobre esse assunto e mostra a esperança que existe para aqueles que em um determinado dia tentaram se afastar de Deus e manter Deus à margem das suas vidas. A história de Ruth é a história da saga de duas mulheres. Essas duas mulheres ficaram viúvas, essas duas mulheres sofreram a insegurança, a falta de proteção, e elas decidiram se voltar para Deus e elas decidiram se voltar para o povo de Deus. Se você está familiarizado com a Bíblia, você vai observar que Ruth é um livro que está incluído entre o livro de Juízes e entre o livro de 1 Samuel. E é muito interessante você observar o lugar onde esse livro está inserido, porque você percebe como era a época que aquelas mulheres viveram. Quando você lê o livro de Juízes, você vê que foi um caos moral e um caos espiritual. O povo, cada um fazia segundo lhe dava na cabeça. E era uma verdadeira apostasia espiritual e uma degradação moral naquela época. Mas quando você vai para o livro de 1 Samuel, você também lê sobre muitas guerras, muitas batalhas. Você lê sobre a insegurança do povo, tendo que mudar o sistema político agora de uma teocracia, eles começam a adotar uma monarquia, eles querem um rei, e eles estão inseguros para saber que rei será esse, como será esse rei. Então você percebe que era uma situação de instabilidade para inúmeras pessoas. Imagine então a instabilidade para aquelas duas mulheres. Aquelas duas mulheres que haviam perdido seus maridos. E o que Deus fez na vida daquelas mulheres? Como que Deus pôde intervir na vida daquelas mulheres? É interessante porque, aparentemente, aquelas mulheres eram assim, totalmente desconhecidas. Quem era Noemi, comparada, por exemplo, com o rei Davi, que vai surgir mais tarde? Quem era Ruth, comparada, por exemplo, com Sansão, aquele juiz que apareceu lá no livro de Juízes? Essas mulheres eram praticamente desconhecidas, pessoas totalmente ordinárias. E esse livro mostra como Deus age na vida dessas pessoas ordinárias. Como o Senhor Deus pode agir na minha vida e na sua vida, ainda que nós não tenhamos a fama de grandes pessoas, mas como Deus pode intervir na nossa vida e transformar a nossa vida. Observe uma coisa interessante, o texto que nós acabamos de ler, facilmente você pode dividi-lo em 3 partes. A primeira parte começa de uma maneira muito melancólica, no versículo de número 1 até o versículo de número 5. Fala desse homem chamado Elimeleque, que saiu da cidade de Belém, em Judá, e foi morar em Moabe. Ele estava indo para lá, ele foi para lá, na verdade, ele decidiu ir para lá por causa da fome. Existia fome na terra dele, e ele decidiu simplesmente ir para Moabe e fugir da fome. Quando ele chega lá em Moabe, ele fica habitando ali, por alguma razão, ele morre. Então você tem fome e você tem morte agora. Não bastasse a morte dele, os filhos dele que haviam se casado com 2 mulheres moabitas, lá da região de Moabe, os filhos também morrem. E agora você tem essas 3 mulheres totalmente desprotegidas, porque uma viúva naquela época, ela não tinha proteção e ela não tinha alguém que haveria de prover o sustento para elas. Então você tem fome, você tem morte e você tem o desamparo. É uma história que ela começa de uma maneira muito triste. Mas na segunda parte da história, do versículo de número 6 até o versículo de número 18, você observa como que o escritor mostra a determinação dessas mulheres em voltar para Judá, voltar para a terra prometida, voltar para aquele convívio do povo de Deus. Aliás, a palavra voltar aparece aí 8 vezes. Você observa no versículo de número 6, diz que ela se dispôs com as suas noras e voltou de Moabe. Versículo de número 7, quando ela vira, diz assim, indo elas caminhando de volta para Judá. Versículo de número 8, agora a própria Noemi fala com as noras dela, voltai para a casa dos seus pais, minhas filhas,
E elas dizem no versículo de número 10, não, nós voltaremos contigo para o teu povo. Verso de número 11, voltai. Versículo 12, voltai, minhas filhas. E assim por diante, até o versículo de número 15, e depois aparece lá no versículo de número 21 novamente. A palavra voltar aparece tantas vezes aí nesses versículos, que você está lendo, você diz, a dinâmica aqui é essas mulheres encaminhadas para Belém de Judá. Naquela caminhada, elas têm um diálogo. Uma das noras decide voltar para a casa dos seus pais. A outra nora, Ruth, ela se apega à sua nora, e não apenas à sua nora, mas ela também se apega ao Deus da sua nora. Ela nega o seu passado, ela rejeita os seus deuses, e ela se apega ao verdadeiro Deus, e ela diz assim, faça o Senhor o que bem me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, no versículo de número 17. E depois, o finalzinho da história, mostra como foi que elas chegaram lá em Belém, naquele momento. O texto diz que elas chegaram, era o princípio da colheita, e quando as mulheres da cidade olham para Noemi, elas dizem, não é essa Noemi? A palavra Noemi significa agradável. Não é essa Noemi, não é essa aquela mulher agradável, mas ela diz, não me chamem mais de agradável, me chamem de Mara. Mara significa amarga, porque Deus amargou a minha vida. Quando você nota essa frase de Noemi, você pensa, puxa vida, ela está reclamando de Deus agora, ela está acusando que Deus é o responsável por toda a desgraça na vida dela. Mas ela não para por aí, ela conclui, no versículo de número 21, ela diz assim, eu parti daqui ditosa, repleta, afortunada, porém Deus me trouxe de volta, pobre e vazia. Eu gostaria de observar nesse texto com você o seguinte assunto. Como que Deus traz de volta algumas pessoas que tentam se afastar dele? Como que Deus é o Deus que toma a iniciativa de recuperar, de resgatar, de trazer de volta a mim e a você, mesmo quando nós tentamos colocar Deus à distância, mesmo quando nós tentamos viver longe de Deus e colocar Deus à margem da nossa vida. Como que ele faz isso? De 3 maneiras nesse texto. A primeira delas, você vê logo no início da história, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. O versículo de número 1 e 5 fala desse homem, Elimeleque, que com a família dele, eles simplesmente se afastam do povo de Deus, Israel. Eles vão para longe do povo de Deus e eles vão para uma região, para um país que era um país pagão, Moabe. Aquele país, as pessoas daquele país adoravam um deus chamado Quemos, ou Camus, dependendo da tradução. Eles adoravam aquele deus e aquilo era um ídolo, era um deus que exigia o sacrifício humano. Eram pessoas totalmente pagãs, comprometidas com uma adoração que nós poderíamos dizer, isso é uma adoração satânica. O verdadeiro Deus, na Escritura Sagrada, ele não exige sacrifício humano, mas em adorações satânicas existe realmente sacrifício humano. Lá naquele país eles faziam isso. Agora percebam bem que quando Elimeleque decide ir para Moabe com a família dele, aparentemente ele não está brigado com Deus, aparentemente não é uma rebeldia deliberada, declarada. Ele foi para lá porque ele estava preocupado com a família dele. Tinha fome na terra, e ele foi para Moabe, que Moabe tinha comida. Se você é o chefe de uma família e percebe que sua família está passando por necessidades, você terá que tomar alguma decisão, ainda que drástica, muitas vezes, para prover para a sua família. E ele fez assim. O texto diz que eles foram para lá, e a tradução no original diz que eles foram para ficar um tempo. Mas se você observar, logo que eles chegam, eles decidem ficar. E um tempo Elimeleque morre, o natural seria eles voltarem e sepultar Elimeleque na terra dos parentes dele. Mas ao invés de voltarem, os 2 filhos do casal resolvem se casar ali com 2 mulheres moabitas. Aqueles que foram para ficar um tempo, versículo 5 diz que eles ficaram 10 anos ali. Interessante isso.
decidiram, ficaram rapidamente, temporariamente, e logo eles permanecem, não voltam, decidem se casar, e assim por diante. Não é o caso que muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, não é porque elas estão com raiva de Deus, não é porque elas estão deliberadamente rebeladas contra Deus, mas às vezes elas se afastam de Deus por uma casualidade. Gostou da turminha da baladinha da noite? É legal, você foi para uma cidade turística, chegando lá não tinha muita coisa para você fazer, Campos do Jordão, Ubatuba, e você decidiu ir para uma baladinha à noite, e de repente você gostou daquilo. Você resolve ficar mais um tempo, e quando você percebe, não tem mais nenhuma alegria mais. A turma da igreja, a turma lá de fora é mais agradável. Não foi uma coisa que você planejou, você simplesmente deixou ser levado. Você gostou da turminha lá da faculdade, aquela turminha não da sala de aula e nem da ABU, que se reúne lá nos cultos. Você gostou da turminha da faculdade, do barzinho da esquina. Você parou lá, conversa legal, tudo, vamos assistir um joguinho aqui, bate o papo, e de repente você gostou tanto deles que a turminha da igreja não tem mais nenhum atrativo. Você gostou muitas vezes de ir para a sua casa de campo, com sua família, afinal de contas é uma coisa lícita, não é? Você, simplesmente, no feriado, você foi para a sua casa de campo, você foi para um hotel, você foi para um resort, e de repente, todo domingo, você já não quer mais ir para a igreja, você quer a praia, você quer um resort, você vai se afastando, se distanciando, sem aquele planejamento de uma rebelião. O fato é que chega um determinado momento que você se acostumou com tudo aquilo. Você vai dizer, o que tem de errado nisso? Várias coisas. Primeiro, práticas influenciam, elas geram hábitos, e hábitos influenciam o seu caráter. Logo, logo você já vai ficar distante mesmo. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Elimeleque e com a família dele. Eles foram para Moabe por uma coisa lícita, mas eles ficaram lá, quando você nota, já tinha passado 10 anos. O que Deus fez para trazer Noemi de volta? Ele frustrou todos os projetos dela naquela terra distante. Interessante isso. Mais tarde, Noemi vai reconhecer, ela vai dizer o seguinte, eu parti ditosa, no versículo de número 21, o Senhor me fez voltar. Como que Deus a fez voltar? Primeiro, o marido morreu. Segundo, os filhos morreram. Terceiro, ela ficou desamparada. Ela diz assim, Deus descarregou a mão dele contra mim. Em outras palavras, ela não está apenas mostrando a amargura dela, a tristeza dela, mas ela está simplesmente dizendo que na pedagogia de Deus, Ele fez aquilo que era necessário para que ela não se sentisse confortável em Moabe. Quantas vezes eu e você tentamos nos afastar de Deus, e os nossos planos, nossos projetos, eles vão todos por água abaixo. Você tenta alguma coisa melhor, mas nada dá certo. Tudo é frustrado. O sonho de uma vida melhor, lá na terra de Moabe, lá no mundo, lá longe de Deus, mantendo Deus à distância, parece que nada prospera. Paulo sentiu assim uma vez na vida dele, ele diz que ele sentiu como se ele estivesse dando murros em pontas de facas. Seus projetos, seus sonhos, seus estudos, os anseios do seu coração. Deus frustra tudo isso. Porque Deus seria incoerente se Ele permitisse que eu e você nos sentíssemos confortáveis longe dEle. Ele seria cruel, na verdade. Deus seria cruel comigo e contigo se Ele permitisse que eu e você encontrássemos uma vida satisfatória longe de Deus. Foi aquela enfermeira que assistiu à morte de Jean-Paul Sartre, aquele existencialista francês, que disse que sofra eu o que eu tiver que sofrer nessa terra, mas eu nunca mais quero testificar a morte de um ateu. É horrível. No momento da morte de Jean-Paul Sartre, a angústia dele era tamanha. Deus seria cruel se ele permitisse deixar alguém confortável longe dele, e por isso ele muitas vezes frustra os nossos planos, para que nós nos voltemos para ele. A segunda coisa que Deus fez está do versículo número 6 em diante.
Deus agora começa a atrair a atenção de Noemi, começa a atrair a atenção de Ruth com algumas manifestações da sua bondade, da sua graça. É interessante você observar que no versículo de número 6 diz que Noemi ouviu lá em Moabe, eu não sei se é a rádio AM 32 alguma coisa, ou a rádio FM B alguma coisa, ou mesmo pela internet. Eu sei que a notícia chegou lá em Moabe, versículo de número 6, Noemi ouviu a notícia lá, que o Senhor se lembrara do seu povo. A palavra se lembrar aqui, ela é muito interessante. Diz que Deus prestou atenção cuidadosamente no seu povo. Ele cuidou especificamente, ele notou atentamente do seu povo. É a mesma palavra que vai aparecer quando Sara se engravida. Deus se lembrou de Sara e aquele filho que Deus havia prometido, ela se engravidou do filho da promessa, Isaque. É a mesma palavra que vai aparecer quando fala que Ana, aquela mulher que era estéril, mas ela orou pedindo a Deus um filho, Deus se lembrou de Ana e ela concebeu. É interessante, é a mesma palavra que aparece aqui. Deus agora se lembrou do seu povo e deu pão para o seu povo. Aqui é como se Deus estivesse dizendo: eu estou manifestando a minha bondade, eu estou manifestando a minha graça para com o meu povo. E Noemi ouviu isso lá em Moabe e ela foi atraída por essa bondade de Deus. Como que foi essa bondade de Deus? Percebam que quando Deus manifestou a bondade dele ali, trazendo o pão, ou dando pão para o povo, ele estava mostrando o seguinte: eu sou o Deus que se envolve com a vida cotidiana do meu povo. Eu sou o Deus que se envolve com o meu povo nas necessidades mínimas dele. Pão. Pão. Deus se lembrou daquele povo e Noemi ouviu e disse: esse é o verdadeiro Deus, ele é diferente. Ele abençoou o povo dele. Ela foi atraída por essa graça de Deus. No versículo de número 8 e 9, quando Noemi fala com as noras dela, dizendo para as noras dela: voltem para a casa dos seus pais. Eu acho muito engraçado que quando Noemi diz assim: o Senhor vos abençoe. É engraçado porque Noemi estava afastada do povo de Deus e afastada do povo da aliança por 10 anos. Mas quando ela queria desejar a bênção sobre alguém, ela sabia que a fonte das bênçãos é o Senhor. É engraçado, ela não diz assim: que o Deus Camus te abençoe. Não. Que o Senhor te abençoe. Ainda que ela estivesse amargurada por muita coisa que tivesse acontecido na vida dela, ela sabia que só Deus pode abençoar. Deus criou uma situação para que Noemi se lembrasse que Deus é a fonte de todas as bênçãos. E isso Deus estava atraindo-a para Ele mesmo. Em último lugar, Deus permitiu que Noemi testificasse a transformação de uma vida. Dá uma olhada no versículo de número 16 e 17, você vê a conversão de Ruth. E Noemi está do lado de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Ruth era uma daquelas que adoravam o deus Camus. Ruth era uma daquelas que participavam, que tinha uma religião, que era uma religião de sacrifício humano. Agora ela diz: eu rejeito toda essa religião, eu rejeito todo o meu passado, eu rejeito a minha nacionalidade e eu quero ser conhecida pelo Deus de Israel. O Senhor, o teu Deus, Noemi, será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde você morrer, eu vou ser sepultada lá na terra da promessa. Era isso que ela estava dizendo. Era uma conversão e Noemi está do lado dela e ela percebe esses traçozinhos da conversão. Aliás, se você nunca leu sobre conversão de pessoas no Antigo Testamento, né? Às vezes você está lendo a Bíblia e diz: eu queria saber se algumas pessoas no Antigo Testamento foram convertidas. Dá uma olhada, você vai ver alguns elementos de conversão. E Ruth, aqui do versículo de número 15 até o versículo 17. Primeiro, ela renuncia o seu passado e as suas crenças. Aquele povo não é mais o meu povo. Aquele passado não é mais o meu passado. Segundo, ela se identifica com o povo de Deus, com o povo da aliança. O teu povo será o meu povo. Ela revela um comprometimento com Deus. O teu Deus será o meu Deus. E esse comprometimento é para a vida toda, não era alguma coisa temporária. Ela diz assim: onde quer que você for sepultada, ali eu também serei sepultada. É engraçado porque, se você considerar, Noemi deveria ser mais idosa do que Ruth. Ruth estava dizendo assim: mesmo que você morra, Noemi, e eu ainda fique viva por anos e anos e anos, quando eu morrer, eu quero ser sepultada lá. O meu compromisso com
com o teu povo, o meu compromisso com o teu Deus, é para a vida toda. É para a vida toda. Aqui você tem alguns elementos de conversão, algo está sendo mudado na vida dessa mulher, Ruth, e Noemi está aqui do lado, vendo como que Deus transformou a vida dela. E aquilo vai atrair Ruth. E vai atrair Noemi para o próprio Deus. Interessante. A última vez que a Bíblia Sagrada, nesse texto, falava sobre alguém assim que havia sido convertido, era uma mulher chamada Raabe, uma ex-prostituta, que vai ser a mãe de Boaz, que vai se casar com Ruth, logo depois. Mas Noemi está vendo como que Deus está transformando. A graça de Deus não é uma coisa abstrata, não é uma coisa teórica. Deus nos atrai a Ele. E Deus muda a nossa mente e vê que não faz sentido você viver longe dEle e você viver sem Deus. Tinha uma música, 1998, música de Janires, que uma das frases dizia mais ou menos assim: o maior pecado é o pecado de achar que sem Deus se é feliz. Que coisa interessante. Deus estava atraindo Noemi e Ruth agora para si, mostrando para elas, sem Deus você não vai conseguir ser feliz. A última lição está no momento que elas chegam em Belém, do versículo de número 19 em diante. O escritor bíblico, ele está concluindo agora o capítulo. Ele diz, elas voltaram. Quando elas voltaram, houve uma comoção na cidade. As mulheres disseram assim, não é essa Noemi, não é essa mulher agradável? E Noemi responde dizendo, não me chamem Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor, versículo de número 20, o Todo-Poderoso amargurou a minha vida. Eu saí afortunada e Deus me fez voltar pobre. Você vai dizer, puxa vida, ela está reclamando, ela está acusando Deus. Certo? Mas nessa reclamação que ela faz, nessa acusação que ela faz, ela está dizendo o seguinte, Deus lidou comigo. Deus não desistiu de mim. Deus lidou comigo. Houve tristeza, houve morte na minha família, houve momento de choro, mas Deus estava lidando comigo. Deixa eu colocar uma coisa para você. Se você vive longe de Deus, se você vive distante de Deus, ou se você tem marginalizado Deus na sua vida, e você não percebe, você não é incomodado com nada, eu diria, comece a se preocupar. Quando Deus deixa você viver como você quer, essa é uma das evidências de que Deus já desistiu de você. Mas quando você está mesmo tentando fazer as coisas erradas, e algo acontece na tua vida, um sinal daqui, Deus procura te trazer, mesmo que através de tristezas, angústias e dores, Ele tem lidado com você. Deus não desistiu de você. Romanos capítulo 1 diz que aqueles que Deus desiste deles, Ele os entrega às suas próprias paixões. Deus dá como castigo aquilo que o homem, aquilo que o indivíduo busca como prazer. Mas quando Deus não desistiu de você, Ele vai te atrair, Ele vai frustrar os seus planos, Ele vai cortar as suas amarras, Ele vai arrancar as âncoras que você tem lá na vida sem Ele. Mas Ele vai atrair você, com a graça, com a bondade dEle, para que você volte para Ele. Ali é o seu lugar, na comunhão com Ele. É o lugar mais seguro que você pode ter. Noemi estava dizendo, Deus estava lidando comigo. A mão de Deus estava lá. Quando a tristeza me encontrou lá em Moabe, Deus estava lá comigo. E depois ela diz assim, foi Deus quem me fez voltar. Versículo de número 21, ela faz uma comparação, é um contraste. Ela diz, eu parti, mas o Senhor me fez voltar. Foi Deus que me trouxe para cá. E quando Deus a fez voltar, o texto diz no versículo de número 22, o finalzinho do capítulo, o escritor bíblico diz, elas chegaram em Belém no princípio da cega, no princípio da colheita. Sabe o que indica isso?
É como se o escritor bíblico estivesse dando uma nota para mim e para você, dizendo assim: o melhor ainda estava por vir. Fantástico isso. Elas estavam com fome, desamparadas, com uma história de tristeza, mas agora elas chegam em Belém. E quando elas chegam em Belém, a palavra Belém significa casa do pão. Quando elas chegam em Belém, existe tanta fartura, mas tanta fartura. É o início da colheita da cevada. Era mais ou menos entre novembro até janeiro do ano judaico, do ano hebraico. E a colheita seria a cevada primeiro, depois o trigo. E depois dessa colheita, dessas duas colheitas, existiriam duas grandes festas. Logo depois da colheita, a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. E todo o povo se uniria, e todo o povo se ajuntaria. É como se o escritor bíblico estivesse dizendo: o melhor ainda estava por vir. Quando você se volta para Deus, quando você busca comunhão com Deus, mesmo que você tenha tentado marginalizar Deus na sua vida, o melhor está por vir. Inúmeras vezes na Bíblia Sagrada, eu e você percebemos isso. Eu sei que é muito conhecido aquela história de Jesus tendo transformado a água em vinho. Ainda que a vida esteja tão repleta de decepções, que parece que só sobrou água, o vinho melhor é depois que Jesus atua. O melhor foi quando Noemi chegou em Belém. Quando Ruth veio com ela, o melhor estava por vir. No restante do livro você vai observar, mas você pode perguntar nesta manhã: mas o que isso tem a ver comigo? O Senhor contou apenas a história dessas duas mulheres, da saga dessas duas mulheres. Como que isso se aplica a nós, hoje, vivendo aqui? Nós não vivemos numa sociedade agrícola, nós não mudamos de um outro país, nós nem somos a terra prometida, os brasileiros nem são o povo da aliança, embora exista um ditado tolo que diz que Deus é brasileiro, mas nós nem somos aquele povo da aliança do Antigo Testamento. O que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, o Deus que buscou, o Deus que fez Noemi voltar, é o mesmo Deus que busca a mim e a você. Ele buscou a mim e a você na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo nasceu, lá na cidade de Belém, lá naquela mesma cidade para onde Noemi foi, onde ela chegou, Jesus nasceu em Belém. Quando Jesus nasceu em Belém, ele recebeu o nome Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quando Deus mandou Jesus Cristo para nascer lá em Belém, era uma maneira de Deus dizer: eu estou buscando você. Eu quero que você se volte para mim. O meu filho vai salvar você, que não pode salvar a você mesmo. O meu filho vai morrer naquela cruz, você que não pode fazer isso. Deus continua sendo o Deus que busca. Jesus Cristo continua sendo aquele que busca as pessoas. Há um momento no Evangelho onde Jesus faz um convite para as pessoas, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Viver longe de Deus cansa. Manter Deus à margem da nossa vida cansa. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Como que você pode, em um culto de gratidão, demonstrar a verdadeira gratidão do seu coração a Deus, ou demonstrar a gratidão do seu coração corretamente a Deus? Atenda ao convite de Jesus. Volte-se para aquele que é rico em perdoar. Venha para Deus. Seu lugar é na comunhão com Ele. Seu lugar não é em Moabe. Seu lugar não é no mundo. Não é você tentando manter Deus à distância, nem tentando viver longe de Deus. Seu lugar é na comunhão com o Senhor Deus. Lá em Belém, Jesus Cristo nasceu, para que eu e você pudéssemos voltar para Deus, pudéssemos ser acolhidos por Deus e pudéssemos ser incluídos na família de Deus. Não importa o seu passado. Não importou o passado de Ruth. Ela era moabita.
Ela fazia parte de um povo que adorava um Deus satânico. Deus não se importou com isso. Não se importou do que ela havia feito. A vida dela com Deus continuaria agora. E essa mulher será incluída na própria genealogia de Jesus Cristo. Que coisa fantástica. O melhor está por vir. O que Deus pode fazer com a sua vida a partir de hoje é algo que você nunca imaginou. Mas volte-se para aquele que é rico em perdoar. Vamos orar?